Assista agora Momento Saúde. Apoio Cultural. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama. Olá você, seja bem-vindo a mais um Momento Saúde e estamos aqui no segundo episódio de Autismo. Estou aqui com a Vera Lúcia Araújo Ferreira. Vera, muito obrigado por você estar aceitando aí, por você ter aceitado o meu convite, que a semana passada, né, nós começamos a falar sobre o autismo e estamos dando continuidade nessa semana sobre o autismo. Um tema muito importante, muito delicado e muito interessante, até para a gente mesmo estar se informando melhor sobre o autismo. Tudo bem com você, Vera? Tudo bem. Então, estamos aqui e antes eu quero deixar um recadinho para você que quer uma empresa que cuida da saúde de sua família ou que cuida da saúde de alguém que você ama. Veja só. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama. Ô Vera, então, dando continuidade aí a esse tema do autismo, no caso aí, no ramo da psicologia, a pediatria, existem profissionais especializados em autismos e pais atípicos. Creio que pais atípicos são aqueles pais que têm filhos com autista, é isso? Sim, Renato. Não só o autismo, né? Mas o filho cadeirante, Sim. O filho com síndrome de Down. No caso, esses pais que têm filhos autistas, eles também faz um acompanhamento psicológico, uma terapia, como que é? Sim, com certeza, eles precisam dessa rede de apoio, né? Que são as terapias, são grupos, né, formados com outros pais, dividindo as experiências. Tem as ONGs, né, que tem que organiza toda essa coisa de estar recebendo, de estar apoiando, de estar, assim, melhorando a saúde mental desses pais, né? Muitas das vezes, tem muitas dificuldades, né? Primeiramente, de aprender, né, a lidar com o diferente, né? Que a gente nunca está preparado, a gente nunca espera, né, passar por isso e de repente ter que cuidar, né, dessa criança, ter que preparar essa criança para o mundo, ter que enfrentar todo
todas as discriminações, preconceitos, né? Sim. Então, requer, sim, muita terapia, muito apoio, e existe essas redes de apoios. Uma criança que tem autismo, ela frequenta uma escola como todos. E ela tem uma pessoa especializada aí que pode estar acompanhando na escola, o desenvolvimento, acompanhar o aprendizado dessa criança. No caso, a diretora proporciona isso, ou uma professora, assim, é uma professora só para os alunos? Não, Renato, não é uma professora só para o aluno, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem assim evoluído bastante na parte da inclusão, né? E para receber essa criança, né, esse adolescente, esse jovem que quer estar ali, né, cursando o ensino normal, tem o professor de apoio. Hoje em dia existe muitas especializações para esse profissional que queira, né, trabalhar na área do apoio, né, de estar ajudando essa criança dentro da sala de aula com o professor chefe lá, né? Sim. Olha só, Renato, em 2012, quando a inclusão ainda não estava uma coisa assim tão exigente, na nossa região aqui em Viçosa, uma mãe, ela ia com os seus filhos para a escola, porque não tinha o professor de apoio. O colégio, inclusive, famoso aqui, teve 2 alunos, né, com autismo, não tinha o professor de apoio e a mãe ia com esses filhos. No caso, só para esclarecer, é uma escola particular que Bem, tem no centro de Viçosa. isso, bem renomada, né? Sim. Com excelência no ensino. E em 2012, eles ainda não tinham profissionais para receber esse público. E agora deve ter adaptado. Acredito que sim, né? E essa mãe, ela era da universidade lá de Viçosa, e ela foi, assim, uma das pioneiras, né? Sim. Dessas mães atípicas que lutam para a inclusão dos filhos, né? Para os filhos, assim, serem aceitos e terem os mesmos direitos que os outros. Isso é muito importante. Campanhas, as mães se reúnem, tem essas campanhas, às vezes até propagandas da inclusão e de estar facilitando também, igual você falou o exemplo da escola aí que não tinha, e para estar facilitando também melhor. E as mães atípicas, vamos dizer, que trabalham, que precisa de trabalhar, de ajudar no sustento da casa, da família. No caso, tem também uma lei da CLT que reduz o expediente, as horas trabalhadas, quem tem filhos autistas. Isso, né? Está, como diz vocês, é lei. Mas dificilmente no setor privado alguém vai pôr em prática isso, né? Eu não conheço. Agora, no serviço público, eu sei que as mães, né, que são garantidos para as mães, essa diminuição na carga horária, né, para poder cuidar melhor desse filho. Mas vejo também, acompanho uma mãe atípica, funcionária do Estado, né, que luta para ganhar essas horas, né? Para ter essa diminuição nas horas do trabalho, para poder cuidar do filho. E ela me relatou ontem que o filho com 8 anos, ela participou somente de uma reunião na escola do filho autista do grau 2, hein? Mas ele tem essa vantagem da superdotação. E
ela não consegue, assim, a chefe dela não concede o tempo para ela poder estar participando da reunião do filho. Uma criança superdotada é uma característica do autismo? Não, não é. Já nasce, né, com a superdotação, com essa habilidade de aprender com facilidade, né? E o autismo só é como que se fala? O que prejudica o autista, né, tá na comunicação, na sensibilidade sensorial e no desenvolvimento. Sim. No caso é diferente, é o contrário do autismo. Isso. Então, já aproveitando esse assunto aí, tem aqui um telespectador aqui, que não identificou o nome, está perguntando que ajudas os governos, seja federal, estadual ou municipal, oferecem às famílias atípicas. Nós somos da área da saúde, tem uma lei, uma lei do governo federal, só que não são todos os municípios que aderem, mas tem alguns municípios, a maioria dos municípios parece que já tem essa lei. A questão do atendimento, quando não só o autista, como uma pessoa especial, tem a prioridade no atendimento, no pronto atendimento, na UPA. Tem até uma identificação, uma pulseirinha, isso depende de cada município, parece que tem uma pulseirinha para identificar que aquela pessoa ou é especial ou é autista ou tem outros distúrbios. No caso, ele chegando ao atendimento, seja no pronto atendimento na UPA ou no hospital, ele tem essa prioridade, desde que não chega uma urgência e emergência. A fila está enorme ali, chegou uma pessoa e desde que a mãe apresenta um comprovante de que essa pessoa é especial, seja qualquer coisa que essa pessoa tiver, ou autista, ou é especial, ou tem, você falou semana passada, como que chama? Dislexia, essas pessoas que têm dificuldade também de relacionamento, de socializar, ela tem essa prioridade. Vai estar a fila enorme lá, mas se os pais apresentar um comprovante disso, não adianta ter só o colar, o cordão, como diz, eu falei, né? Mas ela vai ser prioridade no atendimento, desde que não venha um outro atendimento que é de urgência e emergência, que é mais complexo e mais grave. Mas ela tem essa prioridade. Realmente, você falou uma coisa certa. O governo federal, ele, né, oferece ajuda financeira para a família, né, para famílias da classe. Realmente, o governo federal, ele oferece ajuda financeira, né, para essa família com atípica, né? Geralmente a criança ela recebe o LOAS. Como? Geralmente a criança recebe o LOAS, né? LOAS, que quer dizer? Que é tipo uma aposentadoria. Sim. Mas é um auxílio-doença, né? E como que os pais podem buscar isso? Através na instituição de... no CRAS, no CRAS. Né? Fazendo o cadastro único, né? Sim. E muitas das vezes o CRAS consegue resolver, consegue adquirir esse benefício, né? Para a família sem precisar de passar por um advogado particular, alguma coisa assim. Interessante. Que vai cobrar.
E lembrando você, Renato, que a dislexia, o dilexo, ele não precisa do cordãozinho, Não precisa, não. não. E ele, Eu achei, mas realmente não precisa, porque já é uma coisa que tem a ver com um que é aprendizado, uma né? criança ou um jovem normal, mas que tem uma dificuldade de Isso, no aprendizado. aprendizado, Não é dificuldade de de comunicação. comunicação, de socialização. Tem sim, né, da comunicação, da socialização, por não conseguir, né, assim, Sim. ler direito. Tem um nome, isso que eu falei, eu esqueci o nome. Que lembro que apresentaram isso para a gente, o nome dessa lei aí, né? Que a gente que trabalha no pronto atendimento, você lembra? Não, não Não, lembro. né? Me Mas é desculpe. muito interessante. É, muito interessante. Creio que tinha que ser nível nacional, né? Eu acho que todos os municípios, os estados, deviam aderir. Mas sempre começa pelas cidades grandes, né? Sim. Em São Paulo, a gente observa, quando a gente está nos metrôs, né? A pessoa, assim, chegou com o cordãozinho, a pessoa já A pessoa já sabe já o que está. significa, né? Já é. Isso a gente vê muito, assim, as pessoas se prontificando a levantar, porque ali, aquele cordão, o simbolismo dele é uma condição, né, que pode ser uma enfermidade que ela não está visível, que ela não é visível. Então, ele está ali para mostrar, né, para a visibilidade daquela pessoa, né? Sim. Eu estou falando isso, mas tem a escala de Manchester também. Se vocês querem a produção for passar um pouco aí de uma entrevista que eu fiz da enfermeira Marciele explicando sobre o protocolo de Manchester. Porque tem situações, né, igual você falou, no grau 1 do autismo, às vezes não dá para perceber pelas pessoas, não percebem. E tem aquelas que percebem facilmente. Isso aí é levado em consideração também na avaliação do enfermeiro lá no protocolo de Manchester. Mas é bom também aqueles que visivelmente a gente não consegue, para nós, uma pessoa não consegue identificar que tem autismo. Aí está também a importância também do cordão. Isso, porque aquela criança exposta assim a barulhos, né, os barulhos, aquele movimento de pessoas estranhas, um local que ela não está acostumada, aquilo ali vai trazer agitação, ela fica muito agitada, muito ela fica muito desconfortável e ela começa a ter reações assim, muitas das vezes de agredir, muitas das vezes de se agredir, de se machucar. Sim. Então, por isso, a importância desse colar e do profissional, né? Para entender. Sim. Ô Vera, igual você falou do cordão, a importância do cordão, no caso, como que os pais atípicos podem providenciar esse cordão através do CRAS, a quem procurar? Nos municípios pequenos, né, que é o que eu vejo, é o CRAS, né? Sim. E tem também, sempre tem uma mãe atípica, né, que se organiza, que tem aqueles encontros, tem sempre um vereador da cidade organizando, né, e providenciando o acesso mais rápido desses cordões. Ô Vera, existe alguma alimentação que influencia no desenvolvimento da criança autista? Se existe, quais alimentos são? Sobre a alimentação com o autista, a gente tem que ficar bem atento, porque eles são muito seletivos, né? Ou a comida é pastosa,
ou a comida tem que ter uma cor só. Eles não gostam muito de variar, né? A comida tem Sim. um gosto que vai ser aquele gosto e não tem como modificar. Então, é prestar atenção numa alimentação balanceada E que e ela possa saudável gostar, e que ela possa que a gostar. criança. E oferecer sempre para essa criança que vai, né, fazer essa seleção, opções, né? Repetir, como elas têm, né? Sempre insistir para que ela conheça o alimento, ela pode vir a gostar, tentar mudar, né? Assim, Sim. a gente vê muito crianças autistas, eles são muito assim ligados num salgadinho, num refrigerante e não gostam das verduras e legumes. Mas há também aqueles que amam o legume os legumes e as verduras, né? Isso é igual você falou, isso depende muito da pessoa, do individual, da criança, do Exatamente. gosto. Aí os pais, eles têm que estar atentos a isso e oferecer, né, essa alimentação saudável. Os pais atípicos também, ela tem também, ela, querendo ou não, ela vai aprender também, os profissionais, né, a equipe multiprofissional, ela pode também estar passando alguns ensinamentos para os pais também lidar com esse tipo de coisas, não só na alimentação, mas como por ter um filho autista, para saber lidar com esse filho. Renato, é bom sempre lembrar que nós, profissionais, né, que capacitados para lidar com o autismo, nós somos só uma rede de apoio. Nós estamos ali para ajudar. Sim. 70% da melhora dos estímulos desse filho vai vir em casa, pela família, né? Geralmente é delegado mais às mães, né? E essas mães, elas se preocupam em estar aprendendo coisas novas, a como lidar com o diferente, a como adaptar tudo. Sim, no caso, assim, as mães, ela, igual a gente falou anteriormente, ela tem um benefício, uma lei que reduz a carga horária de trabalho. O pai, no caso, tem algum benefício nesse sentido ou não? Ou seria só para, no caso, para a mãe mesmo? Às vezes é a mãe que toma conta do filho, às vezes a mãe é viúva ou divorciada e fica com o filho, ou os pais também têm algum benefício a respeito disso, além daquele benefício dos pais, que você falou do governo, né, que é tipo uma aposentadoria. Os pais também têm algum benefício, não só financeiro, como a gente citou, você citou aí, mas um benefício de carga horária ou não? Ô, Renato, uma pergunta, né? Porque a gente sempre vê, né, num casal hétero, é sempre delegado para a mãe esse cuidado, esse zelo, essa procura dos direitos, dos benefícios, é a mãe. Sim. Eu não sei te responder com certeza se os pais também têm esse direito e se existe, né, essa lei para o direito desse pai para a quem procurar. Sim. Porque a gente fala aqui, né, igual você falou, do casal hétero, né, numa família tradicional, mas tem outros tipos de situações também, que tem filhos, né, autistas, Sim. e isso aí, no caso, seria a parte do CRAS de estar olhando, vendo, Exatamente. avaliando. É isso aí, gente. É muito importante isso, porque, infelizmente, no Brasil, tem muito ainda, igual ela citou aqui, que tem poucos profissionais especializados na área, que às vezes não tem interesse, ou às vezes também está faltando no país, né, numa determinada região.
para estar dando esse suporte, esse apoio aí às famílias, né, que têm o autismo, que tem pessoas autistas em casa. Ô Vera, a gente está falando sobre o autismo, a gente, de lá esses anos para cá, a gente teve várias evoluções na parte de tecnologia, e a cada ano que passa está ficando mais fácil a pessoa buscar informações, às vezes informações informações até desnecessárias, em grande quantidade de informações, né, que as pessoas procuram. Então, a tecnologia, às vezes, pode estar atrapalhando um pouco se a pessoa não souber usar. Porque hoje em dia, a pessoa tem dúvida, vai lá no Google, né? Que o sábio Google, né? O doutor Google. Então, assim, isso é muito sério, porque às vezes as pessoas, os pais atípicos, quando está descobrindo um comportamento inadequado do filho, ou um atraso na fala. Eu conheço pessoas que descobriram o autismo com atraso da fala, que viu que não estava, ele já estava chegando na idade que já era para estar falando fluentemente e que não estava conseguindo falar, e aí descobriram. A mãe foi, investigou, levou para os, igual você falou, psicólogo, alguns especialistas da área, e diagnosticou o autismo. Só que tem pessoas que usam o Google, e às vezes as informações, para elas são suficientes e não precisa de procurar ajuda. O que você me fala sobre essa tecnologia que está cada vez mais fácil? O exemplo que você deu agora, né, da sua amiga que levou o filho e descobriu o autismo, tem também os diagnósticos equivocados. O exemplo que eu estou vendo agora é de uma mãe que levou o filho para avaliação e saiu com a avaliação de que a criança era autista. Entendi. E ela começou, com passar a medicação, o neuropediatra passou as medicações, vamos tratar. É muito pequeno ainda para fechar diagnóstico, mas já tenho quase toda certeza que é. A mãe ficou assim atenta aos sinais, e o menino sempre chorando, não conseguia olhar nos olhos. E o menino estava sempre chorando muito, muito angustiado. Resolveram levar a criança agora, com quase 3 aninhos, no oftalmo. 4 graus de miopia. E a criança, o choro dela era de enxaqueca, dores de cabeça forte e a miopia de 4 graus. Aí, respondendo a sua pergunta, essa coisa de ver um filho, né, ver um sobrinho andando na ponta do pé, organizando os brinquedos, não querendo interagir. Vou no Google, vou olhar. Meu Deus, ele se encaixa em todos os sintomas. Ela mesma vai buscar no Google e vai se autodiagnosticando, diagnosticando. Aí já chega no consultório com aquela listinha para você: olha, meu filho faz isso, ele é autista. Você pode dar o laudo, por favor? Aí você vai chegar para essa mãe e falar que não, precisa de toda uma avaliação. Está impedindo uma avaliação de um especialista. E quando acontece, né, que acontece muito, tá? Que vem o resultado da avaliação e mostra para essa mãe que não, seu filho não tem autismo, seu filho não tem nenhum problema no desenvolvimento, essa mãe já fica assim: nossa, esse profissional não é tão bom assim.
Isso está acontecendo muito. A gente que é da área da saúde está acontecendo muito. E não só aqui. Acontece, eu acho que no mundo inteiro está acontecendo isso, que as pessoas parecem que estão acreditando mais no Google do que no profissional. Exatamente. E isso acontece muito aqui no pronto atendimento, não só na área da medicina, mas também na enfermagem, querendo discutir o assunto com o profissional da saúde por causa que leu lá no Google que é assim. Então, isso está tendo esse, não vou falar problema, mas é uma coisa que as pessoas parecem estar confiando mais no mundo virtual do que no mundo real, porque a gente tem que buscar as coisas assim, consultas médicas, por exemplo. Você está passando mal, vai no pronto atendimento, ali você vai ser atendido, vai ser tratado, se precisar de um exame, o médico vai determinar, te encaminhar para um exame ou para algum determinado especialista. Então isso está acontecendo muito nas UPAs, no pronto atendimento, né? Em cidades pequenas também está acontecendo muito isso, e isso é muito sério, né? Eu acredito que nas cidades grandes, onde as pessoas têm mais acesso, né, à internet, aos celulares, agora aos chats, né, LGBT. Sim. Então, eu acho que o problema maior está nas cidades grandes, porque eles já chegam lá, os pacientes já chegam lá te afirmando assim, olha, eu vim aqui, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu preciso e você só aplica, por favor. E não é bem assim, né? Não. Como você me chamou, me convidou para essa entrevista, eu tive a chance de ir lá no GPT e pegar todas as respostas prontas. Mas aí eu falei assim, não, eu tenho tantos artigos maravilhosos, eu tive tantos professores bacanas, e guardei material? Não, eu vou ver, eu vou pesquisar aquilo que eu aprendi. Sim. E se fala muito, você pode observar, quando se fala em autismo, eles sempre batem na tecla. Procura o profissional capacitado. Evita Google, por favor. Sim, tá o recado aí, moçada. Tá o recado aí, é você que tem alguma pessoa da família que é autista, ou que tenha outras coisas, outras situações também. É isso. Vamos viver a vida real e deixar a vida ajuda. Às vezes, assim, alguma palavra em português que você desconhece, você vai lá no Google, o que significa isso? É saber utilizar o Google. Isso. Não levar o Google a sério demais e passar a confiar mais no Google, nessa tecnologia, do que no profissional de saúde, ou seja, qualquer área que for. Exatamente. É isso aí. Então, vamos dar uma pausa aqui, que eu vou dar um recadinho para você da RP Assistencial. Olha só. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama. Ô Vera, tem uma série muito interessante de um autista que fez medicina e que trabalha, faz uma residência, parece, num determinado hospital. O que você acha dessa série? O que essa série está querendo passar
para os espectadores? Olha, eu nunca assisti essa série toda, eu já vi Eu creio também que eu não assisti todo. pequenos... Mas, assim, repercutiu muito. Eu acho que foi muito assistido. Eu já vi, assim, algumas chamadas da série e outro dia eu vi uma série turca, né? Você sabe que os turcos, eles amam a dramatização, que é semelhante a essa do Bom Doutor. O que eu vejo, que das poucas vezes que eu vi, foi assim, eles batem muito na tecla do capacitismo, né? Que é aquela coisa de achar que a pessoa tem aquela condição, ela não é capaz, ela é limitada, ela não pode se desenvolver. Então, eles falam muito sobre isso, né? Sobre esse preconceito, né? Sobre essa falta de informação, sobre essa intolerância que a gente tem, né? Eu falo que a gente tem falando de uma sociedade no todo, né? Sim. No caso, então, essa série é turquês. Não, tem a americana, a sul-coreana e agora essa mesma turca. série. A mesma série. Interessante. Adaptada, né, em culturas diferentes. E é sempre isso, né? O mocinho, ele tem o estereotipo, né? E as pessoas não têm a menor paciência com ele. Sim. As pessoas duvidam da capacidade dele o tempo todo. As pessoas, elas querem excluir ele o tempo todo. E é realidade, só, então, né? uma ficção, uma série ali. Isso, é só uma ficção. No caso, a Vanusa, a esposa do Flávio, que fez a pergunta na semana passada, ela teve uma curiosidade. Ela é lá de Maryland, no estado de Maryland, uma cidade perto de Washington, a capital dos Estados Unidos. Os dois, numa promoção que tivemos aqui do Momento Saúde com você, nós mostramos eles telespectadores, uma selfie quando estava assistindo o Momento Saúde. Quero agradecer mais uma vez, se for possível a produção colocar a foto novamente. E tem 2 filhos lindos, Theo e Gabriel. Esse é o Flávio Pereira Santos e a Vanusa Santos. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Ela apontou uma curiosidade que parece nos Estados Unidos, parece ter um projeto lá que as escolas não vai ter mais escrita. Vai ser um ensino através de videoaulas, não vai ter mais escrita. Eu confesso que quando eu estudava, eu tinha que escrever para eu ajudar a memorizar, para ajudar a aprender. E isso, eu acho que vai ter mais dificuldade também. O que você fala na visão assim dos pais atípicos que têm um autista, criança, e passando para a fase jovem, adolescente, a ter esse tipo de projeto que não vai ter, vai ser só assistir às aulas? Eu confesso que para mim é uma novidade. Para mim também foi novidade, que ela mora lá nos Estados Unidos, ela despertou essa curiosidade. Aí eu também, assim, mas eu creio que vai ser, assim, não sei, vai ser difícil de adaptar. Olha, uma coisa que eu observo muito no consultório é que as crianças autistas, né, elas amam as telas. Elas adoram, assim. É até meio perigoso deixar há muito tempo, porque elas viciam mesmo. E elas conseguem, assim, aprender muitas coisas. São cada jogos que elas conseguem dar conta.
Os desenhos, elas conseguem, assim, entender a mensagem daquele desenho. Tem também os YouTubers, né, que essas Sim. crianças acompanham, e elas sabem relatar direitinho o que eles estão passando. Então, para o autista, eu não acredito que ele vá ter essa dificuldade na Você adaptação. acha, então, que seria um benefício para eles? No meu, assim, Uma maneira mais fácil. Fácil. fazendo uma comparação com crianças, né, autistas, que eu vejo como elas lidam com a tela. Mas aí a gente está falando, assim, de muitas pessoas, né? Eu não saberia dizer. Ela despertou essa curiosidade, mas eu não sei se é uma escola qualquer, ou uma escola especializada, mas é interessante, porque é bom a gente tá. Eu acho que no Brasil, se vir para o Brasil isso, vai ser difícil adaptação, né? Aí eu espero que nem venha, porque eu sou da época e sou a favor Nossa. daquelas de escrever, assim, de fazer anotações. Meu Deus, eu não me imagino no mundo sem os meu marca-texto. Eu acho que a Sem as tecnologia é borrachinhas. muito bom, mas eu acho que não substitui algumas coisas. Realmente. Tem muita gente que, por exemplo, um exemplo fácil, simplesinho, é a questão do relógio de pulso. Eu tenho o Eu meu não guardado. acho que o celular substituiu o relógio de pulso. Sempre tem um relógio de pulso. Eu gosto de ter um relógio de pulso. Para olhar as horas, eu olho no relógio de pulso. Não tenho o hábito de pegar o celular no bolso e olhar as horas. Então, tem coisas da nossa época ou da nossa, né, dos nossos costumes nas décadas anteriores que a gente não consegue adaptar, né? Ô, Renato, eu confesso uma coisa. Eu nunca aprendi a olhar a hora no relógio, sabe? A não ser o digital. Então, quando veio o celular, eu amei a ideia. Então, assim, Não, mas isso é de cada um, né? Não quer dizer que todo mundo é igual eu, assim, ou você, mas isso é de cada um, tem a sua de cada história, tem a sua criação, tem né, a sua essência ali, da época que você, né, vivenciou a sua infância, né? Tem tudo isso, né? tem. E quando eu comecei a aprender a olhar a hora, pronto, veio o celular. Aí, pronto. Mas o relógio tá lá, tá guardado. Mas é isso mesmo. Então, assim, a questão dos pais, daqueles pais assim que estão no mundo assim que usam drogas ilícitas, ou drogas lícitas também, ou drogas ilícitas, dependendo das condições de vida dos pais. Isso pode ser um fator futuro para ter um filho com autismo ou não tem nada a ver? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas existe sim as síndromes que as crianças podem nascer com uma determinada síndrome pelo uso abusivo do álcool, né? Pelo uso abusivo das drogas, elas nascem sim com um retardo. E com Mas problemas até mentais, né? que no caso é esse retardo, né? Os síndromes, né? Essa As síndrome. síndromes. Síndrome. Porque a criança não consegue desenvolver, né, o cérebro ali na hora da formação. Aí, O TDAH, no caso, seria também... não. Não acredito que seja, porque vai mesmo da formação do cérebro, né? Do cérebro. Com a criança ainda no útero da mãe. Sim. Então, aquelas substâncias impedem, né? Por mais que a mãe descobre que está grávida e para naquele momento, mas no organismo tem aquela substância. Tem aquela Não substância. adianta parar só durante a gestação.
no caso, às vezes acontece da microcefalia. Sim, pode nascer com problemas. Pode, porque na hora daquela criança estar desenvolvendo, dela receber... Problemas cardíacos, vários problemas. Que ela deveria estar recebendo os nutrientes, ela está recebendo ali uma substância tóxica que pode impedir o seu desenvolvimento. Sim. Mas e tem também, assim, mães, né, que eu já vi, mães, assim, que usou o crack, né? Sim. Outras drogas durante a gestação toda, e a criança não nasceu perfeita, mas só que a criança já nasceu com abstinência. A criança era agitada, a criança não dormia, a criança era desesperada, sim, porque ela estava sentindo falta da droga, né? Que já não recebia mais fora da... E durante o desenvolvimento, os anos passando, ela pode ter uma tendência a também a procurar esse tipo de substâncias ou até dar problemas maiores, problemas de saúde devido a isso. Eu acredito, eu não li sobre isso, mas quando a gente está estudando no desenvolvimento, né, humano, né, na faculdade, a gente vê que a criança, ela, por exemplo, essas crianças que nascem com abstinência, elas vão até um determinado idade, ela está ali sofrendo com isso, mas passa. Sim. Então, o que vai influenciar essa criança, né, a querer fazer o uso, né, da substância, é o meio. É o meio. Ali a presença, ali, a convivência dos pais, as atitudes dos pais crescer naquele meio ali. Exatamente. Mas não pelo que ela recebeu durante, né, o uso da mãe durante a gestação, que ela recebeu essas toxinas todas, eu acredito que não vai, né, assim, sim, influenciar para ela mais tarde, então, ser um dependente. Sim, e no caso, então, voltando para o autismo, não tem nada a ver. Nada a ver. Beleza. É isso aí, gente. Eu estou aqui com a Vera. Muito obrigado, Vera, por mais uma vez você ter cedido aí o seu espaço para a gente falar desse tema tão estendido, um tema que rende mesmo o assunto, né? Tem muitos outros assuntos que a gente poderia estar abordando aí, mas eu agradeço de coração aí e espero que você volte mais vezes a abordar outros temas, não na área do autismo, no assunto do autismo, mas também da saúde mental, que é a sua área também, da psicologia, tá? Eu gostaria de agradecer de coração mesmo pela sua presença e o Momento Saúde estará as portas abertas para você, sempre que precisar. Tudo beleza? Beleza, obrigada, Renato. E é isso aí, gente. O Momento Saúde fica por aqui. Até a semana que vem, assim se Deus permitir. Tchau, tchau.